Isaías, capítulo 18. Como vai sofrer a nação que fica às margens dos rios da Etiópia, a terra onde se ouve o zumbido de insetos? Esse país nos manda os seus mensageiros que descem o rio Nilo em barcos feitos de junco. Mensageiros velozes, voltem para casa. Voltem para o seu povo forte e poderoso, aquela gente alta e de pele lustrosa. Um povo de quem o mundo inteiro tem medo e que vive numa região dividida por rios. Escutem, todos os povos do mundo, todos os moradores da terra. Vejam a bandeira que será levantada nas montanhas e ouçam o som da corneta. Pois o Senhor Deus me disse: do meu lar, no céu, olharei calmo e tranquilo, como o sol que brilha num dia de verão, como as gotas de orvalho que aparecem no tempo da colheita. Quando as flores da parreira já tiverem caído e as uvas estiverem amadurecendo, mas antes do tempo da colheita, Deus podará a parreira com seu facão. Cortará os galhos e os jogará fora. Os corpos dos soldados mortos serão abandonados. No verão serão comidos pelos urubus e no inverno os animais selvagens os devorarão. Naquele dia, ofertas serão apresentadas ao Senhor Todo-Poderoso por um povo corajoso e forte, uma gente alta e de pele lustrosa. Um povo de quem o mundo inteiro tem medo e que vive numa região dividida por rios. Eles apresentarão as suas ofertas no Monte Sião, no templo onde o Senhor Todo-Poderoso é adorado. Isaías, capítulo 19. Esta é a mensagem contra o Egito. O Senhor, montado numa nuvem, vai indo depressa para o Egito. Os ídolos daquele país tremerão diante dele, e todos os egípcios ficarão com medo. O Senhor Deus diz: vou atiçar os egípcios uns contra os outros. Irmão lutará contra irmão, vizinho contra vizinho, cidade contra cidade, província contra província. Os egípcios perderão a coragem, e eu farei com que os seus planos fracassem. Então eles consultarão os ídolos e os adivinhos, os médiuns e os feiticeiros. Mas eu entregarei os egípcios nas mãos de um rei mau, e ele os governará com crueldade. Eu, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, falei. As águas do Nilo vão baixar, o rio vai ficar completamente seco. As águas irão baixando, os canais do rio ficarão todos secos e vão cheirar mal. Nas margens, as tábuas e os juncos murcharão. Todas as outras plantas também morrerão,
e as plantações das beiras do rio secarão. Tudo que foi plantado será levado pelo vento e desaparecerá. Os pescadores ficarão desanimados e chorarão. Os seus anzóis e as suas redes não prestarão para nada. Os que fazem tecidos de linho ficarão aflitos. Os tecelões e os artesãos cairão no desespero. As autoridades da cidade de Zoan não têm juízo. Os sábios conselheiros do rei lhe dão conselhos tolos. Como é que vocês se atrevem a dizer ao rei: somos descendentes dos antigos sábios. Os nossos antepassados eram reis. Rei do Egito, onde estão agora os seus sábios? Que eles lhe digam o que é que o Senhor Todo-Poderoso está planejando fazer contra o Egito. As autoridades de Zoan perderam o juízo e as da cidade de Mênfis estão enganadas. Os governadores nas províncias estão fazendo o povo do Egito errar o caminho. O Senhor pôs neles um espírito de confusão. Os conselhos que eles dão só confundem ainda mais os egípcios. E estes parecem bêbados escorregando no seu próprio vômito. Ninguém, seja rico ou pobre, importante ou humilde, pode fazer nada para ajudar o Egito. Naquele dia, os egípcios parecerão mulheres. Ficarão todos tremendo de medo quando o Senhor Todo-Poderoso levantar a mão para castigá-los. Eles terão medo da terra de Judá. E todas as vezes que ouvirem falar dessa terra, eles ficarão apavorados, pensando naquilo que o Senhor Todo-Poderoso já planejou fazer contra eles. Naquele dia, haverá no Egito 5 cidades em que os moradores falarão hebraico e jurarão obedecer ao Senhor Todo-Poderoso. Uma dessas cidades será chamada de Cidade do Sol. Naquele dia, haverá no Egito um altar dedicado a Deus, o Senhor. E na fronteira do país será levantada uma coluna em honra do Senhor. Eles serão construídos para serem sinais e testemunhas da presença do Senhor Todo-Poderoso na terra do Egito. E quando os egípcios forem perseguidos e clamarem ao Senhor pedindo ajuda, Ele lhes enviará um Salvador e defensor que os livrará dos seus inimigos. E o Senhor mostrará aos egípcios quem Ele é, e eles o conhecerão. Eles adorarão o Senhor e lhe apresentarão sacrifícios e ofertas de cereais. Farão promessas ao Senhor e as cumprirão. E o Senhor ferirá os egípcios, mas depois os curará. Eles se arrependerão e voltarão para o Senhor, e Ele atenderá aos seus pedidos e os curará. Naquele dia haverá uma estrada ligando o Egito com a Assíria. Os egípcios irão até a Assíria, e os assírios irão até o Egito. E juntos os 2 povos adorarão o Senhor. Naquele dia, estas 3 nações, Israel, Egito e Assíria, serão uma bênção para o mundo inteiro. O Senhor Todo-Poderoso as abençoará, dizendo: Eu abençoo o Egito, o meu povo, a Assíria, que eu criei, e Israel,
o meu povo escolhido. Capítulo 7. Quando Tobias e o anjo chegaram a Ecbatana, Tobias disse: Azarias, meu irmão, leve-me agora mesmo para a casa do nosso parente Raguel. O anjo o levou, e ali encontraram Raguel sentado na entrada do pátio. Eles o cumprimentaram, e Raguel respondeu: Sejam bem-vindos, meus irmãos. Espero que tenham feito uma boa viagem. E os levou para dentro de casa. Então chamou Edna, sua esposa, e perguntou: Você não acha este moço muito parecido com meu parente Tobite? De onde é que vocês são? Nós somos da tribo de Naphtali e viemos de Nínive, para onde as pessoas da nossa tribo foram levadas como prisioneiras. Vocês conhecem o nosso parente Tobite? Sim, nós conhecemos. Ele vai bem? Ele está vivo e vai bem. Ele é o meu pai. Aí Raguel ficou de pé e, chorando de alegria, beijou Tobias, dizendo: Que Deus o abençoe, meu filho. O seu pai é um homem bom e distinto, mas é uma enorme tragédia que um homem tão bom e generoso como seu pai tenha perdido a vista. Ele abraçou Tobias e chorou. Edna, a sua esposa, e a sua filha Sara choraram também por causa de Tobite. Então Raguel mandou matar um carneiro do seu rebanho e os hospedou com grande alegria. Depois de tomarem banho e lavarem as mãos, os dois se sentaram à mesa. Aí, Tobias disse ao anjo Rafael: Azarias, meu irmão, diga a Raguel que ele deve me dar minha parenta Sara em casamento. Mas Raguel ouviu e disse ao rapaz: Esta noite você deve primeiro comer, beber e festejar. Você é o único que tem o direito de casar com a minha filha Sara. Eu não posso dá-la a nenhum outro homem, pois você é o meu parente mais chegado. Mas eu preciso lhe dizer a verdade, meu filho. Eu já dei Sara a 7 homens, todos eles nossos parentes, e todos os 7 morreram na noite do casamento, quando entraram no quarto de dormir. Mas agora, meu filho, coma e beba. Eu tenho certeza de que o Senhor cuidará de vocês dois. Eu não comerei, nem beberei nada, até que o Senhor prometa que vai fazer o que estou pedindo. Está bem, eu farei.
De acordo com o mandamento da lei de Moisés, eu lhe dou Sara, pois já foi resolvido no céu que ela é sua. Receba sua parenta como esposa. Daqui em diante, você é dela e ela é sua. Hoje e para sempre, ela é sua esposa. Que o Senhor do céu os abençoe esta noite, meu filho, e dê a vocês paz e prosperidade. Raguel chamou Sara. Quando ela chegou, ele a pegou pela mão e a entregou a Tobias. Receba esta moça, de acordo com o mandamento escrito na lei de Moisés. Ela é sua esposa. Leve-a para a casa do seu pai. Boa viagem, e que o Deus do céu lhe dê prosperidade e paz. Depois, Raguel pediu à sua esposa que trouxesse uma folha de papiro, na qual ele escreveu o contrato de casamento, afirmando que ele tinha dado Sara em casamento a Tobias, de acordo com o mandamento da lei de Moisés. Então, começaram a festa. Raguel disse a Edna, sua esposa: Querida, arrume o outro quarto de dormir e leve Sara para lá. Edna foi, arrumou o quarto e levou Sara. Muito emocionada, Edna começou a chorar. Depois enxugou as lágrimas e disse: Tenha coragem, minha filha, que desta vez o Senhor do céu lhe dê alegria, ao invés de tristeza. Coragem, filha. E saiu do quarto. João, capítulo 21. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos na beira do lago da Galileia. Foi assim que aconteceu. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado o Gêmeo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. Simão Pedro disse aos outros: Eu vou pescar. Nós também vamos pescar com você. Então foram todos e subiram no barco. Mas naquela noite não pescaram nada. De manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia. Porém, eles não sabiam que era ele. Então Jesus perguntou: Moços, vocês pescaram alguma coisa? Nada. Joguem a rede do lado direito do barco, que vocês acharão peixe. Eles jogaram a rede. E logo depois, já não conseguiam puxá-la para dentro do barco por causa da grande quantidade de peixes que havia nela. Aí o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor Jesus. Quando Simão Pedro viu dizer que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia tirado a roupa, e se jogou na água. Os outros discípulos foram no barco, puxando a rede com os peixes, pois estavam somente a uns 100 metros da praia. Quando saíram do barco,
Viram ali uma pequena fogueira, com alguns peixes em cima das brasas. E também havia pão. Então Jesus disse: tragam algum desses peixes que vocês acabaram de pescar. Aí Simão Pedro subiu no barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia, com 153 peixes grandes, e mesmo assim não se arrebentou. Jesus disse: venham comer. Nenhum deles tinha coragem de perguntar quem ele era, pois sabiam que era o Senhor. Então Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. E fez a mesma coisa com os peixes. Foi esta a terceira vez que Jesus, depois de ter sido ressuscitado, apareceu aos seus discípulos. Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Sim, o Senhor sabe que eu amo o Senhor. Tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Sim, o Senhor sabe que eu amo o Senhor. Tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe tudo e sabe que eu amo o Senhor. Tome conta das minhas ovelhas. Quando você era moço, você se aprontava e ia para onde queria. Mas eu afirmo a você que isto é verdade. Quando for velho, você estenderá as mãos, alguém vai amarrá-las e o levará para onde você não vai querer ir. Ao dizer isso, Jesus estava dando a entender de que modo Pedro ia morrer, e assim fazer com que Deus fosse louvado. Então Jesus disse a Pedro: venha comigo. Então Pedro virou para trás e viu que o discípulo que Jesus amava vinha atrás dele. Este era o mesmo que estava ao lado de Jesus durante o jantar da Páscoa e que havia chegado para mais perto dele e perguntado: Senhor, quem é o traidor? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: o que diz, Senhor, a respeito deste aqui? Se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem com isso? Venha comigo. Então se espalhou entre os seguidores de Jesus a notícia de que aquele discípulo não ia morrer. Mas Jesus não disse isso. Ele apenas disse: se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem com isso? Este é o discípulo que falou destas coisas e as escreveu. E nós sabemos que o que ele disse é verdade. Ainda há muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem escritas uma por uma, acho que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Salmo 80. Salmo de Asaf. Um testemunho ao regente do coro, com a melodia de Os Lírios.
Ouve-nos, ó pastor de Israel. Escuta-nos, tu que guias o teu rebanho. Tu que estás sentado no teu trono, que fica sobre os querubins. Mostra a tua misericórdia pelas tribos de Efraim, Benjamim e Manassés. Mostra-nos o teu poder. Vem e salva-nos. Faze com que prosperemos de novo, ó Deus. Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Até quando, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, ficarás irado com as orações do teu povo? Tu nos tens dado pão de lágrimas para comer e um copo cheio de lágrimas para beber. Tu deixas que as nações vizinhas briguem por causa da nossa terra e que os nossos inimigos zombem de nós. Faze com que prosperemos de novo, ó Deus Todo-Poderoso. Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Trouxeste do Egito uma parreira, o povo de Israel. Expulsaste os outros povos e plantaste essa parreira na terra deles. Preparaste o terreno para ela. As suas raízes entraram fundo na terra e ela se espalhou por toda a parte. Cobriu os montes com a sua sombra e os seus galhos cresceram acima dos cedros gigantes. Ela estendeu seus ramos até o mar Mediterrâneo e até o rio Eufrates. Por que derrubaste as cercas que havia em volta dela? Agora, quem passa pelo caminho pode roubar as suas uvas. Os porcos do mato a pisam e a destroem, e os animais ferozes a devoram. Volta para nós, ó Deus Todo-Poderoso. Lá do céu, olha para nós. Vem e salva a tua parreira. Vem e salva essa parreira que tu plantaste, esse ramo novo que fizeste crescer tão forte. Os nossos inimigos a cortaram e queimaram. Na tua ira, olha para eles e acaba com eles. Protege e guarda o povo que escolheste, a nação que fizeste crescer tão forte. Não nos afastaremos de ti outra vez. Conserva a nossa vida e nós te louvaremos. Faze com que prosperemos de novo, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso. Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos.